Opa, maravilha. Vamos lá. Então, meu nome é Eduardo Brito, eu sou diretor comercial da iProcess e estou aqui hoje para compartilhar um pouquinho com vocês da experiência da iProcess nesses 5 anos de implantação de RPA, com dezenas de clientes, centenas de processos e prospecções, onde a gente percebeu como tem se dado nos últimos anos a jornada de robotização, de automação, utilizando plataforma de RPA. Desde a concepção, da busca por implantar o primeiro projeto, até o crescimento dessa automação e o estabelecimento de processos de governança. E a gente vai hoje falar sobre cada um desses tópicos e dar uma visão geral para vocês. Apresentando rapidamente a iProcess é uma empresa especializada em gestão por processos, trabalhamos com modelagem, análise e redesenho de processos e com todas as tecnologias que estão em volta ao conceito de processos, como o BPM, RPA, captura cognitiva, Process Mining, entre outras. Trabalhamos há mais de 20 anos dedicados a soluções orientadas a processos, temos centenas e milhares de projetos e processos implementados em todo esse período, com inúmeros prêmios, inclusive, de reconhecimento da inovação dos projetos que a gente desenvolve. E grande parte aqui do webinar de hoje, tem o intuito de apresentar, de compartilhar com vocês o nosso novo filho, a nossa nova capacitação, que a gente anuncia com muita felicidade, muito gosto, que é a trilha de formação em RPA dos desafios de negócio à automação. É a trilha hoje mais completa do mercado, com mais de 32 horas de conteúdo, e é composta por 3 cursos que podem ser feitos separadamente ou em conjunto. O primeiro curso de RPA Fundamental tem uma visão abrangente do que é RPA, onde aplicá-lo, como identificar oportunidades, quais são as tecnologias envolvidas, o que compõe e o que faz cada uma dessas tecnologias e como que é a jornada de robotização de ponta a ponta. É um curso que vale para pessoas de todas as áreas que têm interesse em conhecer e se aprofundar um pouco mais efetivamente no que é a robotização e que tem uma primeira turma agora no dia 29 de setembro, ao longo de 4 noites, 2 noites por semana. A nossa segunda trilha, a nossa segunda formação que faz parte da trilha é o curso de RPA Design, que é para a formação de analistas de processos para robotização. Porque nós sabemos hoje que tem dezenas de pessoas nas empresas com perfil da área de tecnologia, da área de processos, da área de negócio, que procuram e gostariam de trabalhar cada vez mais com robotização, mas não têm o conhecimento de como rever e repensar um processo manual para que ele possa ser robotizado. E como conduzir todas as etapas de ponta a ponta do acesso até a implantação de um processo robotizado em produção. E o nosso segundo curso visa justamente fazer esse conhecimento. E, por fim, o nosso curso de Centro de Excelência de RPA traz para as empresas o know-how dos processos, das diretrizes, dos padrões que têm que ser estabelecidos para que a empresa possa crescer na adoção de RPA dentro da organização. É um curso muito completo, diferenciado, que traz maturidade para a empresa e ajuda a encurtar caminhos rumo à implantação de um centro de excelência de RPA. E essa é a nossa trilha, que vai de ponta a ponta, da introdução à formação do analista, chegando até aos processos de governança. E eu espero que vocês gostem e convido todos a conhecerem no nosso site. O Juliano comentou que a voz está meio robotizada, eu mexi um pouquinho aqui o microfone, podem me confirmar se está melhor agora? Tá legal, Brito? Maravilha. Bom, finalmente, para a gente começar o nosso webinar, eu gostaria de convidá-los a conhecer o nosso blog, o blog da iProcess, onde foi divulgado esse webinar, conta com centenas de artigos, webinars, e-books, com o conteúdo de gestão e automação de processos, com mais de 20 mil acessos hoje, todos os meses, ao nosso blog, assim como também nosso canal de podcast, que é o iProcess Digitalks, lançado recentemente, já com mais de uma dezena de
podcasts divulgados com vários cases, com vários conteúdos também bastante interessantes, e o nosso canal no YouTube, onde vocês conhecem todos esses conteúdos que a gente compartilha, que vem vários exemplos de processos sendo automatizados, para poder apresentar e mostrar para vocês a capacidade da iProcess de apresentar um portfólio completo de automação, do licenciamento à capacitação, do redesenho do processo à automação. E é justamente fruto de esse conjunto de serviços, de todo o trabalho que a gente fez e faz com a tecnologia de robotização, de Robotic Process Automation, que eu queria compartilhar nesse webinar um pouco da nossa experiência e como é que tem ocorrido essa jornada dentro das empresas. E para começar, eu apresento para vocês esse estudo, né, bastante simples que a gente fez em outro webinar que nós ministramos alguns meses atrás. Não é uma pesquisa estatística oficial, mas tem uma certa área de interesse, né? Nós tínhamos aí mais de uma centena de pessoas assistindo ao webinar, e nós pedimos para as pessoas informarem em que ponto que elas estavam nesse momento da robotização e da automação de seus processos. Vejam que quase a metade estavam ainda na etapa experimental de testar as suas soluções, ao passo que 15%, 14% estavam iniciando os primeiros processos, ou seja, a gente tem aqui um número que mostra quase 60% sem nenhum tipo de automação ou começando e dando os seus primeiros passos. Além disso, 19% tinham processos que estavam entrando em produção nos últimos 6 meses, 12% tinham mais do que 12 processos e outros 12% tinham mais de 20 processos implantados em produção. Então, essa é uma fotografia, mesmo que limitada, que mostra o quanto que nós temos empresas hoje nos mais diversos momentos e cenários dos seus projetos e da sua jornada de automação. Muitos começando, alguns já com uma certa experiência. A gente vê aí que os 24% que já implantaram 20 ou mais processos, mais os 19 que estavam nos últimos 6 meses implantando, nos dá aí algo em torno de 43% de pessoas que já estavam com algum tipo de iniciativa já avançada, mas mais da metade estavam ainda engatinhando. E é justamente essa percepção que a gente tem quando avalia a jornada de RPA nas organizações. Nesse gráfico, que vai ser o nosso guia para toda a palestra, a gente apresenta e compartilha um pouco de como a gente vê essa jornada dentro das empresas. Inicialmente, vem o desejo de trazer RPA para dentro da empresa. Eu chamo isso de descoberta. A empresa não tem nenhum projeto ainda, na verdade, está buscando criar esse projeto, começa a se questionar o que é RPA, como se usa, se realmente vai funcionar na sua organização, e para isso, via de regra, busca, como uma consultoria como a iProcess, fazer uma prova de conceito, fazer um robô da sua realidade para mostrar para a organização, efetivamente, o quanto que a tecnologia é aplicável. E uma vez que essa prova de conceito funcione, vem a possibilidade, a oportunidade de nós começarmos um trabalho de processo piloto dentro da organização, que é aquele segundo conjunto de pessoas que a gente viu, de 14% que estavam nos primeiros processos. Os primeiros processos, eles sempre são, e o primeiro processo particularmente, é sempre um processo que leva muita atenção, porque é a primeira experiência da empresa, e à medida que ele tem sucesso, a gente consegue perceber realmente o quanto que esse movimento foi correto e, como consequência, naturalmente, começam a surgir outras oportunidades, começam a surgir outros casos que dentro da própria empresa, num movimento de uma bola de neve, nós começamos a perceber o quanto que a tecnologia se aplica a outras áreas de negócio e o quanto que ela é benéfica. E aí a gente começa a implementar os primeiros processos, né? Vocês lembram que ali o terceiro grupo de pessoas que respondeu eram pessoas que estavam implantando seus primeiros processos nos últimos 6 meses, até que, à medida que eu tenho já um conjunto relativamente bom de processos, eu vou começar a trazer uma série de frentes de trabalho de automação, e eu tenho um cenário que a gente já viu acontecer dezenas de vezes, de empresas terem, em poucos meses, centenas ou milhares de horas manuais que passam a ser feitas por robôs.
E no nosso webinar de hoje, eu vou falar um pouquinho mais de cada um dos passos dessa jornada. A primeira parte é a descoberta. A empresa conhece a RPA ou já ouviu falar, está vendo todo o movimento do mercado, está vendo seus concorrentes adotarem a RPA, e ela precisa, então, começar a se preparar para verificar como que ela pode trazer os benefícios dessa tecnologia para dentro da organização. É o que eu chamo de pré-jornada, né? É os primeiros passos para que o cliente possa viabilizar o primeiro projeto de robotização. E, evidentemente, que existem alguns desafios aí. O primeiro é a gente levar para a organização que o robô não vem substituir as pessoas, que ele vem para ajudar, que vem para tornar o trabalho das pessoas mais leve. E isso é fundamental porque nós temos o apoio da área de negócio, é um fator determinante para o sucesso de uma iniciativa de RPA. Além disso, a gente tem que encontrar um processo ideal, o melhor processo para começar essa jornada de robotização. Um processo que não seja complexo, um processo que não seja de baixo volume e que justifique, junto com outros, se for necessário, a adoção pela primeira vez do RPA. E, evidentemente, isso a gente vê com toda clareza em 99% dos nossos clientes, que o primeiro projeto só se viabiliza quando aquele processo ou conjunto de processos que a gente indicou demonstrar um retorno de investimento positivo. E o grande desafio disso é porque nem tudo que o RPA traz é necessariamente economia de headcount. Existem vários outros benefícios que a gente vai listar em seguida que mostram que o RPA é muito mais benéfico, é muito mais estratégico do que simplesmente pensar em horas humanas agora feitas por robôs. Existem muitos outros ganhos relevantes que é importante a gente levar para a organização para que ela abra os olhos e veja que existe um nível estratégico que pode ser muito bem beneficiado com a adoção do RPA. E nesse momento em que a empresa consegue vencer essas barreiras, muito provavelmente, isso acontece na maioria dos nossos clientes, ela quer fazer uma prova de conceito. Ela identifica um processo, a iProcess ajuda ela a encontrar e avaliar se esse processo é um bom candidato, porque normalmente o processo da prova de conceito vai ser também o primeiro processo a ser implementado, então é importante que ele seja um bom candidato. E a prova de conceito, né, é o nosso processo piloto na empresa, em que a gente entende o processo, avalia, define o escopo e faz o primeiro processo piloto com o intuito de mostrar o quanto que a tecnologia se aplica à realidade do nosso cliente. E quando a gente chega a esse momento, a gente traz, então, um conjunto de diretrizes que eu gostaria de compartilhar com vocês, que são fundamentais para o sucesso da viabilização da iniciativa do primeiro projeto de RPA. Como, por exemplo, trazer todos os envolvidos para a mesma página, mostrando por que o processo vai ser desenvolvido, por que aquele processo é importante, mostrar os ganhos, como é que vai ser aquela operação com o robô operando aquele processo, e trabalhando princípios simples e de rápida implementação. Não dá para tentar fazer algo complexo, difícil no primeiro processo. Vocês têm a curva de aprendizado do primeiro processo. É fundamental que o primeiro processo seja simples, de rápida implementação, mas de alto volume. Volume é uma palavra-chave para o sucesso dos primeiros projetos de RPA. Busquem processos de alto volume. E comecem com processos que têm apoio da área de negócio. A gente não consegue ir contra, a gente não consegue viabilizar a primeira iniciativa se a própria área de negócio não apoia a iniciativa de robotização. É fundamental a gente mensurar os ganhos, principalmente porque o primeiro projeto ele vai ter um investimento mais pesado. É a primeira aquisição, a gente vai ver em seguida todo o investimento que envolve fazer o primeiro projeto, e se nós não tivermos ganhos bem mensurados, é muito provável, muito possível, que esse projeto nem saia, porque a gente não consegue tangibilizar o retorno do investimento. Muitas vezes, para isso, um processo só não é o suficiente. E a gente busca 3 ou 4 processos para criar um business case que traga sucesso para a iniciativa da organização. E esse sucesso não necessariamente tem que se pagar no primeiro ou segundo mês. Tem alguns processos que se pagam em 6 meses, 1 ano, mas é importante que tenha um marco, que tenha um ponto de situação onde eu veja
que até aquele momento o processo dando retornos de investimento positivo, ele é um bom processo. Normalmente a gente vê esse ROI sendo avaliado em até 2 anos, mas buscando que já no primeiro ano ele seja positivo ou ao menos tenha empatado. Buscar um business case que em pouco tempo também é bastante importante. Uma vez que a gente consegue algumas ou todos esses fatores de sucesso e conseguimos então mobilizar a empresa para o seu primeiro projeto de RPA, nós vamos ter o processo piloto, a automação de um ou mais processos que foram incluídos no business case para buscar a primeira iniciativa, a primeira experiência de robotização. E, para isso, nós temos alguns passos importantes. Vejam que é por isso que o primeiro projeto ele é um pouco mais complexo, porque ele é a primeira vez que a empresa está trazendo essa tecnologia para dentro de casa. Ela vai ter que contratar as plataformas, sejam elas quais forem. Aqui eu mostro as que a iProcess utiliza, o iPath, Automation 360 e IBM RPA. Ela vai ter que ter infraestrutura para isso, ou utilizar em nuvem, disponibilizar máquinas, ambientes, identificar qual vai ser o seu ambiente de desenvolvimento, qual vai ser a sua máquina de produção, o robô vai ser instalado, e muito provavelmente o cliente vai querer também capacitar o seu time nessas ferramentas. Então, existe todo um conjunto de ações a serem feitas, de investimentos a serem feitos, antes de se começar o primeiro projeto que vai trazer um retorno a esse investimento. Uma vez que eu preparo o ambiente para começar o processo piloto, eu tenho as etapas naturais de um projeto de automação e de robotização. Aqui vocês veem as principais etapas que a iProcess considera num projeto de robotização, sendo que a primeira e uma das mais importantes é a análise do processo. Porque o processo manual provavelmente não vai ser o mesmo que o robô vai fazer. Robôs fazem coisas diferentes de pessoas. Eles são diferentes, têm capacidades e limitações diferentes. Isso exige um repensar desse processo, uma análise de como esse processo deve ser feito pelo robô, uma vez que eu vou delegar aquilo que pessoas fazem para que robôs comecem a fazer. É fundamental que a gente conheça em detalhes o funcionamento do processo, as exceções que ele utiliza, o que pode acontecer de errado ou de correto, quem que trata essas exceções, como que eu entrego essas exceções para a área de negócio avaliar aquilo que o robô não conseguiu utilizar, como que eu faço uma massa de dados para poder avaliar os cenários de testes e garantir que esse ambiente de teste se comporte de uma forma muito próxima ao ambiente de produção. No segundo curso da iProcess de RPA Design, nós exploramos detalhadamente cada uma dessas etapas de análise do processo para ajudar os profissionais dos nossos clientes a conseguir ter a capacidade de repensar os processos para a robotização. Em projetos de robotização, também tem aquilo que a gente chama de uma etapa de preparação. Porque projetos de automação, de implementação de RPA, normalmente são muito rápidos, ou demandam muito rapidamente que os acessos, os recursos necessários para a robotização estejam disponíveis. Então, a gente sugere não começar a implementação sem ter todos os acessos, recursos e massas de dados. E, muitas vezes, isso é uma ação que demora horas, dias ou até mesmo semanas. E é por isso que é importante a gente ter um checklist bem detalhado de tudo que envolve essa etapa de preparação, para que depois, quando comece a implementação, a gente comece a executar e implementar esse processo numa implementação fluida, né, sem gargalos e sem ter que parar no meio por causa da falta de alguma informação. A etapa de implementação envolve, né, a saída das etapas anteriores. Então, eu tenho já a documentação do processo futuro feito pelo robô, eu já tenho todos os acessos e todos os dados para a implementação, e eu vou utilizar a ferramenta que me for mais conveniente. Particularmente, a iProcess utiliza o Bot Creator da Automation 360, o Studio ou Studio X da iPath, o Studio do IBM RPA como ferramenta de desenvolvimento, para que, na sequência, eu possa ir para a etapa de testes integrados, onde eu vou, já com o processo implementado, já tendo sido feitos testes unitários, avaliar internamente com minha equipe se esse processo está pronto para ser homologado.
Isso exige que eu tenha uma relação de casos de testes, que eu execute sobre o robô os vários cenários propostos nesses casos de testes, identificando e resolvendo problemas que possam vir a ocorrer, e, ao final desse ciclo, validando que o robô está pronto, na visão da equipe de projeto, para ir para a etapa de homologação. E na etapa de homologação, basicamente é a etapa em que a gente busca com a área de negócio a mesma concordância que a gente teve nos testes integrados, que o robô está ok, que o robô está pronto. É bastante importante a gente ter atenção à etapa de homologação em produção, porque ela é uma caixinha de surpresas. Por mais que tenha sido feita bem a análise, que tenha se avaliado bem uma massa de dados ricas, a gente vê que a homologação, muitas vezes, de processos simples pode levar 2 horas, como 20 ou 40 horas, por detalhes, ou por dificuldades de acesso ou de ambiente, que tornam essa etapa muito mais complexa. A gente hoje tem como principal desafio justamente conseguir trazer para as etapas de homologação e produção uma segurança e uma estabilidade maior, cada vez maior, para que a gente consiga dar novamente fluidez a esse processo. E, por fim, a entrada em produção, onde nós vamos ter o primeiro processo sendo robotizado. Nós temos também que fazer uma série de ações e checklists para garantir que esse processo está pronto e que a área de negócio está pronta para que o robô assuma o trabalho que ela faz. É uma etapa também que pode ter surpresas, que podem acontecer diferenças entre o ambiente produtivo e o ambiente de homologação, diferenças de desempenho, alguma interface a mais que não existia, descobertas de características de dados que não foram identificadas durante o projeto. Então, também é uma etapa que se tem que ter bastante paciência, calma e investimento para que a gente consiga virar essa chave, principalmente no primeiro projeto, que a empresa não está ainda habituada a fazer processos dessa natureza. Uma vez que a gente desenvolve o nosso primeiro projeto, que as empresas desenvolvem o seu primeiro robô, ela começa a ter capacidade de ver os resultados desse primeiro projeto. E aí surge o primeiro projeto, o primeiro robô em produção. Inclusive, é bastante interessante que em muitos clientes nossos, o robô tem nomes, né? Eles recebem apelidos. Então, em vez de chamar o robô de robô, chama o robô por um nome. Normalmente, nomes começados com R, né? Não é para fazer uma sigla, né, com o robô. Então, Rita, Romeu, pensem em nomes com R e pensem em pegar esses nomes e criar uma sigla, e a gente vê isso acontecendo e ajudando a humanizar e fazer que o robô seja um companheiro de trabalho dessa área de negócio. E esse primeiro robô, ele vai trazer aquilo que se espera de uma iniciativa de robotização: eficiência, trazendo redução de tempo, trazendo redução de custo e maior capacidade de automação, maior capacidade de execução. E é justamente em cima dessa experiência que a gente busca, a partir daí, alavancar novas iniciativas e tornar esse primeiro processo um embrião de uma jornada de robotização que não vai parar nunca dentro das empresas. Isso é facilitado principalmente porque depois que a empresa consegue passar pelo desafio do primeiro robô, ela percebe que ela está em condições muito melhores agora de implementar o segundo, por vários motivos, dentre eles, pelo fato de que você já fez todo o investimento de infraestrutura, de licenciamento, de capacitação, e é muito provável que o teu primeiro processo não esteja ocupando todo o robô. Pelo contrário, na grande maioria dos clientes da iProcess, o primeiro processo ocupa meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas do robô. O robô trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, a gente tem uma disponibilidade altíssima de novas implementações. Principalmente porque o robô, além de trabalhar 24/7, trabalhar 3 turnos de trabalho, ele é 50%, 100%, 200% mais rápido do que uma pessoa. Então, se uma pessoa tem 8 horas por dia para trabalhar em tarefas que demoram 5 minutos a 15 minutos por tarefa, ela tem uma capacidade de entregar 60 tarefas por dia, enquanto que o robô, ele leva menos tempo e ele trabalha 3 vezes mais tempo durante o dia.
Então, ele tem uma capacidade muito maior de entregar atividades, ele tem, com isso, também, muito provavelmente, uma ociosidade após a implementação dos primeiros processos. De modo que, quando a gente olha a agenda do robô, a gente vê que ela está ocupada em alguns horários, mas na imensa maioria das 24 horas do dia, dos 7 dias da semana, ela está desocupada esperando novos processos. E é muito mais fácil esses novos processos virem quando a gente já fez o primeiro, quando a gente já tem algo concreto para mostrar para a organização, para a área de negócio e para as outras áreas. O que é um robô, como que ele está atuando, como que ele está ajudando. Isso traz uma experiência positiva para as áreas que começam a identificar com maior facilidade ainda as oportunidades que existem de robotização e começarem a levar para a área responsável pela iniciativa de RPA as suas oportunidades para que sejam feitas robotizações. E aí a gente tem justamente o segundo ciclo de robotização dentro da empresa. O ciclo em que a notícia se espalha, que várias áreas começam a identificar processos das suas áreas e trazem esses processos porque também querem ter esse benefício, porque também precisam de agilidade, também porque estão com as equipes cheias de gargalos, fazendo atividades repetitivas, e essas oportunidades geram o primeiro conjunto de automações após o primeiro processo. E aí surgem também alguns desafios e alguns erros comuns. O primeiro dele é a empresa não entender, devido à sua baixa maturidade no assunto ainda, o quanto realmente custa uma iniciativa de robotização. E quando ela não consegue entender isso, ela tem dificuldade de elaborar efetivamente o ROI, seja por ser muito otimista ou muito pessimista. Uma iniciativa de robotização exige que eu avalie o licenciamento da plataforma, toda a infraestrutura que eu estou mobilizando, entender que a licença do robô é uma licença que eu pago 24 horas por dia, então existe uma ociosidade enquanto não tiver outros processos que precisa ser paga por alguém, e que existe o lado humano que não pode ser desconsiderado, seja das horas de setup para eu criar o script, seja da área de negócio dar suporte a esse robô, porque muitas vezes o robô vai se deparar com situações de exceção, seja pelo entendimento de que robôs precisam ser acompanhados e que muitas vezes mudanças em sites e sistemas exigem que pessoas da área de TI façam manutenção nesse robô. E todos esses custos precisam ser considerados. Além disso, é muito comum a gente ver a empresa não se preocupar, no primeiro momento, em planejar a agenda do robô. E o que acontece com isso, basicamente, é a possibilidade de você ter que adquirir novas licenças de robô, sem que o robô que você já tem esteja efetivamente 40%, 60% ou 80% ocupado. E isso gera um custo adicional, porque você tem um robô se precisando adquirir outro, porque um robô não faz duas coisas ao mesmo tempo. Para fazer duas coisas no mesmo horário, você precisa de duas licenças. E muitas vezes você tem que gerir isso muito bem para poder escolher os processos que vão permitir que você justamente consiga fazer um maior número de automações benéficas para a organização com o custo inicial que você tem. E o que é muito comum a gente ver, é clientes trazendo como primeiros processos para automação processos extremamente complexos, com muitas regras de negócio, com muitas exceções, processos longos, que não são os processos ideais para uma primeira jornada de robotização, nem para uma segunda. É importante a gente ter uma visibilidade de que processos simples e de alto volume vão trazer experiência para a empresa, para que depois ela possa trabalhar nesses processos mais complexos, com maior conhecimento e sem queimar a iniciativa de robotização, caso alguma coisa dê errado. E é fundamental a gente levar o conceito de robô para a cultura da organização. Até porque hoje em dia, querendo ou não, a ideia de robôs fazendo o trabalho das pessoas pode gerar um grande temor. É importante que as pessoas, que a empresa como um todo, entenda o que é robotização,
que são bons processos para serem robotizados, como identificar e levar esses processos para serem avaliados, como fazer o cálculo de ROI e como priorizá-los. E para isso, workshops de conscientização, a própria eProcess faz muito isso nos seus clientes e até mesmo em quem não é seus clientes, ajuda muito a trazer esse esclarecimento para dentro da empresa. Particularmente, convido vocês a conhecer no nosso blog e no nosso canal no YouTube essa rápida introdução sobre os conceitos de RPA que ajuda a vencer algumas dessas questões que eu estou trazendo para vocês. Além da gente ver alguns erros muito comuns, a gente também percebe que rapidamente a empresa começa a ter algumas lições aprendidas com base na primeira experiência. Uma delas é justamente entender que o robô não é somente um recurso para substituir horas humanas por horas mais baratas de robôs. Ele serve para uma enormidade de oportunidades de ganho e de avaliação estratégica. Pode ser, evidentemente, a redução do tempo das pessoas em tarefas que consomem muito recurso para fazer atividades repetitivas, mas pode ser também para atendimento de prazos que não são viáveis de serem atendidos com uma equipe humana, para melhorar a retenção das pessoas, em dar uma melhor qualidade de trabalho para elas, em que elas possam efetivamente, ao invés de serem robôs, poderem coordenar o trabalho e as sessões do que os robôs estão entregando, para trabalhar em atividades que tenha exposição de segurança física ou cibernética, na qual é melhor você delegar para um robô e não colocar o risco operacional de alguém fazer esse tipo de atividade, melhorar a experiência dos nossos clientes, reduzir os riscos em função de erros e melhorar compliance, precisão, rastreabilidade e acuracidade dos nossos processos de negócio. Além disso, a empresa começa a automatizar os primeiros processos, a aprender melhor como escolher e quais processos não escolher. Começa a entender, após o ganho da primeira automação, que processos com baixo retorno de investimento não devem ser os primeiros a serem automatizados. Eles devem ir, via de regra, para o final da fila. Quando eu falo que retorno de investimento, não é necessariamente horas homem, né? É o retorno de investimento qualitativo ou quantitativo, visto que a agilidade, redução de erros podem ser ganhos importantes, mas que não necessariamente vão trazer um retorno, um payback, pensando somente em horas homens. Processo em que o robô contribui muito pouco, ele faz uma parte muito pequena do processo, substitui uma parte muito pequena de uma pessoa, também não são bons processos para a gente iniciar uma iniciativa. Muitas vezes não são bons processos nem para a gente ter como estratégia de robotização. E existem processos que exigem outras habilidades que não somente o RPA e que, por isso, se forem implementados utilizando pura e simplesmente o RPA, podem gerar processos complexos e não efetivos no seu resultado final. É fundamental que a empresa comece a aprender, olhando os custos reais do primeiro processo, como fazer um retorno de investimento correto. Lembrando que ela precisa considerar o custo de toda a infraestrutura de hardware e software de licença, a equipe de RPA que desenvolve e sustenta essas iniciativas, que ela também consiga ter um critério objetivo e prático e eficiente para distribuir o processo entre os robôs, para que você não tenha um time de robôs ocioso fazendo os trabalhos no mesmo horário, e que com isso você consiga mensurar efetivamente, antes da automação, o ganho real esperado, para que depois, no momento de implantação, você possa comparar o previsto com o realizado e mostrar efetivamente qual foi o ganho obtido. Ou seja, é fundamental que a gente faça uma boa análise entre os ganhos obtidos e os custos investidos, distribua corretamente os processos, as atividades entre a nossa força de trabalho digital e tenha capacidade de medir a realidade do que efetivamente está acontecendo nos nossos processos. Não poderia deixar de ser menos importante a necessidade de sustentar esses processos em produção.
a gente vê que esse é um assunto que não é desprezado pelas empresas, mas é uma preocupação que a maioria deixa para ter somente quando ela coloca o primeiro processo em produção e percebe que ela tem que ter ali toda uma estruturação de pessoas cuidando do robô, de capacidade de consertar o robô caso ele quebre, de poder acompanhar o que o robô está fazendo. Isso envolve uma série de ações e uma série de pontos que muitas vezes são esquecidos pela empresa. Como, por exemplo, definir uma matriz de rastreabilidade contendo os sistemas que cada robô utiliza, para que mudanças internas em sistemas internos não quebrem o robô de forma não planejada. Avaliar concretamente, por mais que seja maravilhoso a automação de um processo operacional com alto volume, extremamente repetitivo, qual é o risco caso o robô pare por muito tempo de executar esse processo? Existe um risco operacional iminente para isso? E como que eu faço a contingência desse risco? Porque se não tiver como contingentizar um processo que tenha um risco operacional alto, é melhor eu pensar numa automação num segundo momento. É fundamental a gente entender que o fato do robô estar fazendo o processo não significa que a área de negócio não tenha que dominar e conhecer como esse processo é feito. Porque senão, mais para frente, mudanças no processo ou momentos em que o robô para, ninguém vai saber orientar ou indicar como esse processo deve seguir daqui para diante. E é por isso que é fundamental estruturar uma equipe que possa dar rapidamente uma resposta aos problemas de produção. Ou seja, como lições aprendidas, pensem, a partir do primeiro processo entrando em produção, como que vocês vão manter e estruturar toda essa iniciativa, principalmente porque o que vem dali para frente é cada vez um volume maior de robotizações. Além disso, a gente percebe rapidamente que robôs precisam de pessoas, e pessoas adoram robôs. Tem várias coisas no processo robotizado que a gente percebe que para ser robotizado, a gente tem que avaliar como que vai ser a interação pessoa-robô. Por exemplo, processos que, em um determinado momento, eu preciso interagir com capacidades, com funcionalidades que não estão no computador. Como, por exemplo, utilizar um celular para fazer a leitura de um QR Code. Ou o que a área de negócio vai fazer, como ela vai atuar para tratar as exceções que o robô não conseguiu trabalhar, porque precisa de análise humana e porque ele não estava preparado para tratar essas exceções. E, finalmente, muitas vezes o robô se depara com situações que, para ele seguir adiante, de acordo com a criticidade da operação, com o prazo, com o custo operacional envolvido, alguém precisa aprovar. E aí precisa, novamente, da interação humana. E é importante a gente avaliar as tecnologias que existem em volta do tema robotização para estabelecer como nós vamos fazer essa interação da melhor forma possível. Além disso, por mais que a gente entenda que a robotização é uma atividade de alto nível, é um desenvolvimento que não exige um conhecimento técnico profundo, a verdade é que o robô ou o script que eu crio de um processo é uma programação, por mais simples que seja. E sendo uma programação envolvendo a interação de um software com outros softwares, eu preciso identificar o que o robô pode ou não pode fazer nos meus sistemas. Ele pode consultar tabelas do banco de dados, ele pode salvar dados diretamente nas tabelas do meu RP, ele pode consumir serviços externos. Como que é o padrão para o desenvolvimento desses processos? Cada um desenvolve de um jeito? Como é que eu vou garantir sustentação dos meus processos se no prazo de um ano eu tiver 30 processos, cada um desenvolvido com a cara do programador que fez aquele processo? E a gente percebe que muitas vezes as empresas identificam e acreditam que robotização é a solução para todos os problemas. E aqui, inclusive, fica um convite para vocês conhecerem um webinar da iProcess, ministrado no ano passado, que mostra onde aplicar e onde não aplicar a robotização. E, particularmente, a gente fala sobre isso apresentando o conceito de trabalhador digital. O trabalhador digital é o conjunto de softwares que tem as capacidades
via sistema que implementa as capacidades que uma pessoa precisa para fazer um processo de negócio, utilizando as mãos para fazer tarefas físicas, fazendo a orquestração das suas atividades em um processo de ponta a ponta, se comunicando através da boca, obtendo informações através dos olhos e tomando decisões, sejam elas cognitivas ou decisões lógicas, com o cérebro. E para cada uma dessas capacidades, a gente tem uma tecnologia específica para atender essa capacidade. E veja que o RPA ele é muito bom para fazer a parte da execução de tarefas com as mãos. As outras capacidades devem ser endereçadas às tecnologias apropriadas para abranger e para implantar essas outras capacidades. E, finalmente, nessa jornada em que a gente fez a descoberta, a prova de conceito, o primeiro processo, identificamos o sucesso dele e começamos a implementar os próximos processos que começam a vir das áreas de negócio que identificam oportunidades, a gente vê que, ao final de 3 ou 6 meses, nós já temos aí centenas de horas manuais que são feitas por robôs. E cada vez mais a notícia se espalhando e um volume maior de backlog para ser automatizado. Via de regra, nesse período, o número de processos automatizados já passa da casa de 2 dígitos, tendo 10, 15, 20, 25 processos robotizados. Vocês viram ali o quanto que já tem, na pesquisa que nós fizemos, um percentual relativamente bom de empresas com mais de 10 processos automatizados. E, a partir daí, é um momento que a gente entra numa escalada em que a empresa começa a ver que, com tantas horas sendo feitas pelos robôs que antes eram feitas por pessoas, e com frentes de trabalho distintas para organizar a execução dessas horas, é fundamental que se comece a definir alguns processos de governança. E é aí que entra justamente a ideia do Centro de Excelência de RPA. O código de RPA, ele é praticamente ignorado quando a gente faz o primeiro robô, aquela etapa do nosso primeiro processo. Porque ali eu estou experimentando, eu estou avaliando, e eu tenho toda uma mobilização do cliente da área de negócio e provavelmente da consultoria que está apoiando para o sucesso desse projeto. Já na segunda etapa, quando começam a vir os novos amiguinhos do nosso robô, a gente começa a ter a necessidade de definir alguns padrões. Não que seja ainda um código de RPA, mas é para poder minimamente termos um padrão de processo, de diretrizes, entre os 4, 5 ou 6 robôs que estão sendo implementados nos meses seguintes. Mas é justamente quando isso começa a trazer para uma escala industrial que a gente começa a perceber que realmente nós precisamos de processos muito bem definidos, para que essas iniciativas tragam sucesso e não o desespero ou problemas no dia a dia e na operação da organização. E aí que entra justamente uma série de padrões, políticas e processos que nós criamos com o Centro de Excelência de RPA. Como, por exemplo, definir novos papéis e responsabilidades, como um de comitê de RPA ou um sponsor de RPA, papéis nas áreas de negócio, papéis no time de desenvolvimento, papéis na gestão dos processos em produção, além de definir novos processos, né, como, por exemplo, o processo de análise de novas demandas, que vai avaliar o que e vai fazer o assessment de quais são os bons processos para serem robotizados e vai priorizar esses processos de acordo com o backlog. Processos de automação, como a gente já viu, eu rapidamente passei um pouquinho desse processo para vocês, mas não é só o processo que a gente tem que pensar, a gente tem que pensar também numa série de padrões, políticas e diretrizes, como, por exemplo, padrões de arquitetura, de estimativa, gestão dos artefatos e gestão dos ambientes operacionais, onde a gente desenvolve, testa e implanta os robôs em produção. E, evidentemente, que a gente liga tudo isso a uma estratégia de monitoramento e sustentação dos nossos processos, definindo como é que isso vai funcionar na prática, quais são os papéis e responsabilidades das áreas de negócio a acompanhar os seus robôs, numa figura central que eu chamo de controlador do ambiente operacional do robô, vendo o que os robôs estão fazendo, e de uma estrutura de suporte e sustentação que vai corrigir e dar manutenção nos robôs quando eles quebrem. Tudo isso faz parte de políticas e de processos de um COI,
E toda essa jornada que eu trouxe para vocês visa justamente trazer um pouco do conhecimento que a gente vai, a partir agora de final de setembro, compartilhar com vocês com a nossa trilha de formação de RPA, dos desafios do negócio à automação, que, como eu comentei inicialmente, é hoje a trilha de formação mais completa no mercado brasileiro, no formato EAD, compostos por 3 cursos que juntos dão uma carga horária de mais de 32 horas de formação. O primeiro curso de RPA Design, dando uma visão abrangente e se aplicando a qualquer empresa da organização, qualquer pessoa interessada em entender e conhecer um pouquinho mais sobre RPA, onde a gente entende bem os conceitos, vê exemplos de aplicação, entende as características que os processos devem ter, como é que funciona essa jornada de robotização de ponta a ponta, que outras tecnologias podem ser agregadas ao trabalho do robô, passando pelo módulo 2, que é o nosso curso de RPA Design, para formar analistas para robotização, que vai ajudar a preparar as áreas de negócio, analistas de sistemas, analistas de processos, a identificar, repensar, projetar e desenvolver todo o ciclo do assessment até o acompanhamento em produção de robôs e de processos sendo robotizados. E, por último, o nosso curso de Centro de Excelência de RPA, que traz todo o conhecimento com uma série de processos e padrões que a iProcess vê e entende como importantes que devem ser estabelecidos para que vocês consigam criar governança e políticas dentro da organização na adoção e gestão da sua força de trabalho digital. Convido vocês, novamente, a conhecer o nosso blog. Esse material e muitos outros já se encontram lá e estão disponíveis para vocês. A baixar os nossos e-books, com muito conteúdo também. Esse e-book de 50 processos automatizados com RPA para você se inspirar é, inclusive, um dos e-books mais baixados da história da iProcess. A conhecer os nossos cursos na iProcess Education, inclusive essa trilha de formação. Lembrem, a gente começa já no final do mês a trilha. A gente tem descontos especiais nesse momento de lançamento do curso. Também de contratação da trilha completa, ou vocês podem contratar cada um dos cursos de forma separada, e que acompanhem os nossos outros canais, como o nosso canal de podcast, que é o Digitalks, e o nosso canal no YouTube, com dezenas de vídeos, exemplos e informações sobre processos e automação de processos. Deixo aqui uma rápida visão geral de como a iProcess pode ajudá-los, com licenciamento de plataformas, capacitação, diagnóstico de processos, projetos de redesenho, projetos de automação, apoio às iniciativas de desenvolvimento feita pela equipe de vocês e implantação de um centro de excelência de RPA. E fico à disposição, caso queiram fazer alguma pergunta, né? A gente tem ainda aqui poucos minutinhos. Caso queiram fazer alguma pergunta, eu estou aqui à disposição para ajudá-los. E desde já agradeço muito a presença de vocês. Olhando agora um pouquinho aqui no chat, né? Alguns comentários de vocês, né? O Bruno perguntou se o webinar vai ficar gravado e publicado no blog da iProcess. A Vanessa comentou que o robô que ela implementou na empresa dela se chamava Recivaldo, porque fazia rescisão. Muito bom, Vanessa, né? Não conhecia nenhum robô Recivaldo ainda, né? Mas vejam que ele começa com R também, né? Apesar de vir de rescisão, né? O Bruno pergunta também se é possível implementar um COI a partir de um comitê. Particularmente, Bruno, eu entendo que a palavra Centro de Excelência de RPA, apesar de ser muito comum no mercado, está sendo bastante utilizada, na verdade é um nome bastante pomposo para representar uma coisa relativamente simples, que é nós termos processos bem definidos e seguidos nas iniciativas de robotização.
E aí, nesse sentido, eu entendo que sim, eu acho que o comitê pode trazer a experiência e a priorização do que tem que ser implementado primeiro. Mas eu não ficaria muito encucado com o termo COI de RPA. Eu diria para vocês que o mais importante é: devem existir processos, devem existir padrões. Vocês não escalam sem isso. Se você vai chamar isso de centro de excelência de RPA, você vai chamar isso de célula de RPA, com seus processos, ou processos propostos por um comitê, é algo mais formal do que efetivamente impactante. O mais importante é a gente entender como que é a necessidade de processos de vocês, se inicialmente começar definindo os processos de assessment, de automação, de disponibilização dos ambientes, de sustentação e efetivamente definir os processos que são mais prioritários. A Hugo questiona como é a participação de BPM e arquitetura na definição e redesenho no processo RPA. Como deve ser essa interação? Hugo, deve ter pelo menos 2 ou 3 webinários nossos que falam sobre a sinergia entre BPM e RPA. A verdade é que, apesar de todo mundo chamar isso de processo, né, Robotic Process Automation e Business Process Management, são processos em granularidades distintas, né? O BPM é um processo de negócio de ponta a ponta e o RPA é a automação de uma tarefa, que faz parte de um processo de ponta a ponta, né? Então, eu diria para vocês que você, rapidamente resumindo, que primeiro, a identificação de uma oportunidade de robotização deve passar, na minha visão, por olhar o todo e verificar se a automação dessa tarefa está sendo feita num processo que está maduro e se acelerar esse ponto do processo não pode gerar um gargalo ou problemas operacionais mais adiante piores do que o cenário que vocês têm hoje. Então, não quer dizer que você tem que fazer um redesenho para implementar todo o RPA, mas é importante ter essa visão. Por outro lado, uma visão de processos ponta a ponta e um redesenho de processos me traz como plano de ação, naturalmente, a identificação de oportunidades de robotização quando esse processo é redesenhado. Então, a gente tem muita sinergia do BPM para o RPA e do RPA para o BPM. A Sheila está comentando aqui com a gente que ela trabalha na parte de arquivo, né, e que entende que aí vê que os processos de digitalização de documentos estão em alta, sem dúvida nenhuma, né, Sheila? Hoje em dia, principalmente com a pandemia, apesar de que não é só um movimento de pandemia isso, né, mas cada vez mais para você ter trabalho remoto e processos digitais, você precisa levar a documentação para o meio digital. E isso traz um outro desafio muito grande para o robô, que é ter capacidade de fazer captura cognitiva, onde tem softwares próprios para que a gente consiga fazer com que o robô leia documentos estruturados e não estruturados. O Paulo pergunta se é possível, ou comenta, né, que é possível implementar com programação Python e junto com a inteligência artificial. É verdade, Paulo. Né, robôs, né, podem ser criados de várias formas, seja com plataformas de RPA, seja com linguagem Python. Já vi muitos robôs sendo criados com macros do Excel, né? Eu acredito, né, particularmente, a iProcess entende que a grande diferença, né, de você usar uma linguagem de programação ou uma plataforma é você ter já recursos prontos de governança, de sustentação, de monitoramento, de rastreabilidade, e você ter um ambiente mais operacional e menos complexo para poder escalar a iniciativa de robotização. Mas, sem dúvida, né, conheço dezenas de empresas que implementaram processos utilizando a linguagem de programação como Python, e já vi também inúmeros casos de clientes que começaram com Python e perceberam justamente que para escalar isso e ter várias frentes de automação sendo desenvolvidas em paralelo, precisavam de um ambiente de mais alto nível que uma plataforma de RPA nos dá. Pessoal, já estamos chegando aqui às 10h30. Queria novamente agradecer muito pela presença de vocês. Foi um prazer novamente estar aqui conversando com vocês e reforçar o convite, que conheçam, que divulguem, que compartilhem a nossa capacitação, a nossa trilha de formação de RPA, que eu tenho certeza que vai trazer muito conhecimento e vai ser um diferencial enorme para o nosso mercado e para o amadurecimento das nossas instituições. Desde já agradeço, contem com a iProcess e contem comigo
para ajudá-los nessa jornada de robotização. Obrigado.